Olá, sejam todos muito bem-vindos. O pesadelo da segunda onda chegou e com ela o caos e uma raiva contagiosa. Toque de recolher, lockdown, decretos, desemprego, depressão, exército nas ruas resultaram em guerrilhas urbanas. Basta restrizioni, basta coprifuoco, basta lockdown. Libertà! 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 Per chi dovete combattere? Per chi? Per noi, per i nostri figli, per il nostro futuro. Ma da chi ci dobbiamo fare controllare? Dalla Cina? Dal Deep State? Ma da chi? O dinheiro que não entra, o trabalho que desaparece, os preços que só aumentam, as promessas dos governos que não foram mantidas. Os jogos políticos se tornaram letais para o povo, mais que o próprio vírus. E com este novo decreto do governo italiano, para muitos será o golpe final. Noi dobbiamo lavorare, dobbiamo mantenere l'economia. Anche i nostri dipendenti, tutto quanto, e la famiglia. Siamo veramente disperati. Restaurantes, bares, sorveterias, piscinas, academias, centros estéticos, teatros, museus, todos são obrigados a fechar às 18 horas. Fecham as escolas, mas deixam o transporte público superlotado. E se você estiver circulando entre as 22 até as 5 horas da manhã, você tem que ter em mãos um certificado explicando o porquê de sua saída. Caso contrário, você será autuado e poderá se complicar com a justiça. Tudo isso o governo italiano e quase todos os governos que fazem parte da União Europeia estão fazendo, deixando as pessoas sem alternativas e provando que 90% das medidas que estão nos impondo para conter o vírus não tem nada a ver com a prevenção do próprio vírus. Na verdade, são medidas que têm somente um forte impacto no psiquismo do cidadão. A forma com que os políticos e a grande mídia vêm enfrentando este vírus e esta emergência está causando danos psicológicos à sociedade. Na Itália, o índice de suicídio aumentou durante essa pandemia. Foram registrados 71 suicídios e 46 tentativas de suicídio, um dado em aumento em relação ao ano anterior, que, segundo os especialistas, está relacionado ao Covid-19. Come mai questo striscione? In solidarietà col signore di Lodi che si è tolto la vita, ha aperto il bar stamattina, si è impiccato proprio perché probabilmente non sa come andare avanti. Vedete vostro figlio che vi guarda e non andate a rubare. È una mano di disperati di Equitalia, la gente si suicida. Poi però vedremo tutti i vari consiglieri, presidenti con le camicie nere, in lutto ai funerali. O país, pela segunda vez, vira refém de uma emergência que parece não ter fim. Com a segunda onda, começamos a respirar um clima pesado. Os dados que vêm do Instituto Superior de Saúde é claro. A idade média das mortes com Covid hoje é 82 anos, e em março era de 80 anos. As mortes de Covid acompanhadas com outras patologias hoje é 73%, em março era de 62%. A porcentagem de mortes abaixo de 50 anos é de 1,1%. E detalhe, todos que morreram haviam patologias precedentes importantes. Por que então um novo lockdown? A resposta é clara e de natureza política. Este é um novo modelo sociopolítico autoritário desumano que explora o medo e o terror para dominar e disputar as divergências políticas. Um Estado democrático não pode ser um Estado protetor a qualquer custo, já que esse custo seria aquele calculado por Thomas Hobbes, o absolutismo do Estado. E é exatamente isso que está acontecendo na nossa democracia atual. Um poder absoluto e totalitário que pretende nos proteger em todos os sentidos, reduzindo drasticamente a interação entre as pessoas. Você entendeu que modelo de sociedade eles têm em mente? Nenhuma das medidas propostas hoje para impedir o Covid-19 pode realmente impedir o vírus. Mas o lockdown, para eles, é a única solução a ser implementada. Tiram sua liberdade, salários, trabalho e, por último, a sua dignidade. Mas eles estão fazendo tudo isso para te proteger. Tudo isso é para o seu próprio bem. Este é o primeiro regime de proteção ao povo da história. Lindo!
não é mesmo? Matteo Bassetti, médico infectologista e diretor do Centro de Doenças Infecciosas do Hospital São Martino de Gênova, disse que a comunicação dos últimos 7 meses estava errada. As pessoas pensam que quem pega o coronavírus pega uma doença que deixa sequelas terríveis e, quando não, te mata. Ele continua dizendo que 93% dos casos é uma infecção controlável em casa e o mundo não vai acabar pelo Covid. Já o virólogo Giorgio Palù vai mais além. Ele disse basta de histeria. 95% dos positivos são assintomáticos. Segundo ele, tem muito alarmismo e confusão e fechar tudo não é o caso. Mesmo assim, alguns políticos continuam jogando com o terror. Foi o caso do governador da campanha, Vincenzo De Luca, que mostrou um exame do pulmão de um jovem comprometido pelo vírus, apelando pelo senso de responsabilidade dos italianos, ordenando o lockdown sem nenhum plano socioeconômico. Essa atitude inconsequente causou somente revolta. Não precisa ter muita imaginação para entender que o medo, somado às dificuldades econômicas, seria uma combinação explosiva. O povo respeitou as regras, mas os que governam não respeitaram as promessas. Não aumentaram os números de leitos nas terapias intensivas, não aumentaram o número de profissionais para atendimentos, forçaram o fechamento de milhares de empresas, levando-os ao falimento, deixando milhares de pessoas na rua. Hoje, o povo está nocauteado, sem força psicológica, sem mais as suas economias, sem dinheiro de reserva, com a saúde mental abalada. E mais uma onda de lockdowns e fechamentos provocaria uma guerrilha urbana sem precedentes. E o sul da Itália já está mostrando os resultados. Nápoles, Catânia, Roma já nos mostraram na prática os efeitos do sistema totalitarista e desumano. Mais de 17 cidades da Itália já se programam para as próximas manifestações de massa. E este pode ser o exemplo do que irá acontecer no resto do mundo nos próximos meses. Venite con noi! Venite con noi! Con noi! Col popolo! Libertà! Libertà!